Galerinha, vamos voltando aqui com mais resoluções de questões, né? Aquele projetinho para que vocês não deixem o Enem de lado e estudem, né? As datas já estão aí em janeiro, nós temos aí 6 meses de estudo, então bota, né, a cabeça para funcionar e vamos estudar, tá bom? Quer dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. E que eu faço isso porque eu não esqueço vocês, tá bom? Hoje nós vamos comentar uma questão do Enem do ano passado também, que é uma questão de interpretação de texto, mas que está muito atrelada à literatura. Então, é um assunto que vocês estudaram comigo, né? Nós começamos a estudar em sala e depois nós passamos a estudar nas aulas remotas. Então, vai ser facinho para vocês, tá bom? Vamos só relembrar alguns assuntos, ok? Então, vamos lá. Questão 13 do caderno azul, do primeiro dia, questão de linguagens, né? Como eu disse para vocês, é uma questão de interpretação de texto, mas que conversa muito com a literatura. Vamos fazer a leitura? É um texto do grande Oswald de Andrade, tirado da peça O Rei da Vela, né? Que é uma farsa. Oswald de Andrade, nesse texto, faz uma caricatura da sociedade, né? Daquela época, certo? Então, vamos fazer a leitura um pouquinho. Heloísa diz, lembrem que é um texto teatral, né? Então, quando tem um texto teatral, tem as indicações de fala, do que se faz, se encena, todo aquele processo, certo? Heloísa diz, sais versos, e o Pinote, sendo preciso, né? Faz quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. E Heloísa pergunta, futuristas? Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal, também não me pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, né? E fiquei passadista. Do grande Oswald de Andrade, o Rei da Vela, né? E aí você vem, mas Elisângela, eu só conheço esse trecho e agora? Né? Agora você vai ter que apelar para os seus conhecimentos de literatura, se você não leu o livro, certo? O Enem pergunta assim, ó, no fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade, ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Então, você vai analisar o texto, ler o texto e identificar qual é a postura do público, do leitor, e não do Pinote ou da Heloísa, certo? Então, o público leitor, ele tinha uma postura preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas, ele tinha uma postura conservadora ao optar por modelos consagrados, ele tinha uma postura pressionista ao preferir modelos literários eruditos, ele tinha uma postura nacionalista ao negar modelos estrangeiros, ou ele tinha uma postura eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Aí nós vamos ter que analisar, né? Por quê? Principalmente, se eu não li esse texto todo, né? Se eu não li O Rei da Vela todo, o que eu vou pensar? Nas pistas que a questão me dá, né? A questão me diz que eu preciso observar a postura do público. E a Heloísa pergunta se os versos que ele faz, se os textos que ele produz, os sonetos, as quadrinhas são futuristas, né? A questão, ela já diz, ó,
O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Que vanguarda é essa? O futurismo. E vocês lembram do que trata o futurismo? O futurismo trata daquela renegação ao passado, né? Eles não queriam mais saber do passado. Então, o que eles pensavam? Era uma arte agressiva. Iniciou-se lá em 1909 e com essa agressividade eles achavam que poderiam acabar com o passado para construir um novo, para construir o futuro e que por isso o futuro seria melhor, né? Porém, essa agressividade não foi aceita. As pessoas não gostavam disso, né? Não queriam saber dessa agressividade toda, desse jogar tudo para o alto, né? Acabar, queimar tudo. Não, eles queriam continuar apegados ao passado, né? Por isso que ele diz aqui, ó, fiquei passadista. Porque quando ele tentou ser futurista, o que foi que aconteceu? Foi uma tragédia, né? Começaram a tratar de maluco. Vocês lembram que o Mário de Andrade, ele dizia assim, que ele não queria que a Semana de Arte Moderna fosse chamada de Semana Futurista. Ele se incomodava com isso. Por quê? Porque o futurismo não era bem visto. Não era bem visto, não era visto com bons olhos. E isso incomodava Mário de Andrade, que já tinha uma história, era professor, né, já tinha uma reputação, vamos dizer assim. E ele sabia que precisava fazer algo, mas ele precisava também ter o pé no chão. Então, Oswald de Andrade, com aquela característica de agitador social, vinha com tudo. E Mário de Andrade ia ali e freava ele, né? Quando eles chamaram a Semana Futurista, ele ficou incomodado com isso, porque o futurismo era ligado às coisas ruins, né? Então o pessoal começava a chamar de maluco, a olhar de esguelha, né? A não querer ficar perto daquela pessoa, não me receber mais. As crianças choravam em casa, tinha medo. A gente tem que lembrar que era uma época, né? Muito repressiva. O livro foi escrito em 1930 e 1933, né? E aí a gente vai pensar em tudo que se viveu nessa época, né? Década de 30, toda a repressão, né? A crise do Estado, a crise de Nova York, que quebrou a bolsa, né? E que mexeu com tudo. O Rei da Vela vai falar isso. É uma peça teatral que, apesar de ter sido escrita em 1933, ela só foi publicada em 1936, certo? Porém, foi publicada, mas ela não foi encenada. Ela só veio ser encenada em 1967, né? Por quê? Porque as pessoas faziam vista grossa, né? Eles não olhavam com bons olhos toda a temática que o Rei da Vela trazia. E aí, o Teatro Oficina, que é um grupo de teatro super conhecido, inovador, revolucionário de São Paulo, depois de um incêndio que o seu prédio sofreu, né, achou que tinha que voltar com tudo. E aí acharam essa peça do Oswald, né, que foi um achado mesmo, foi como se eles tivessem achado um tesouro, né? E eles fizeram essa encenação. 1967. Vejam só, né? 30 anos depois. 1967, a gente estava ali no comecinho da ditadura, né? Então, o que vinha? A questão dos atos inconstitucionais, né? Vinha tudo aquilo. Mas a repressão estava começando. Então, eles
Começaram a falar sobre isso. Toda a peça vai se desenhando para falar da sociedade medíocre daquela época, né? Na peça, por exemplo, que conta a história de Abelardo I, né? Que é um cara, um agiota, que empresta dinheiro a juros abusivos, e tem um negócio, ele tem uma fábrica, que é uma fábrica de vela. Todo negócio ilícito tem algo lícito por trás, né? Então, ele tem essa fábrica de vela, e dentro da fábrica, do escritório da fábrica, ele faz esses empréstimos a juros abusivos. E aí, o que acontece? Dentro do escritório tem jaulas, porque se o cara não paga, ele fica preso dentro do escritório. Então, né, olha essa metáfora que se faz, certo? Outra coisa que a gente pode observar no texto, né, é a crise que ele fala, ó, no jornal não pagavam devido à crise, né, estava todo mundo em crise, então todo mundo pedindo dinheiro emprestado, porque todo mundo queria fazer alguma coisa. Uma curiosidade é que o Oswald escreveu esse texto pensando na sua própria situação, que ele ficou devendo para agiotas também, né? E aí pensando tudo que ele sofreu, nas ameaças que ele sofreu, tudo que, né, todo o transtorno que se desenhou diante do empréstimo, diante da relação com a agiota, ele escreveu O Rei da Vela, certo? Outra coisa importante de se dizer, essa é a primeira peça teatral do modernismo, né? Então, antes dela, a gente tinha peças voltadas para o romantismo, né? O realismo, mas do modernismo, essa aqui é considerada o marco do texto teatral no modernismo, tá bom? Aí ele continua, né? Devido à crise, ele precisou de bicos, renegou tudo. Essas ideias, né, revolucionárias, ele não disse, não dá para mim não, eu tenho um filho para criar, eu vou fazer o que a sociedade quer. E o que a sociedade queria? Que ele virasse passadista, certo? Então, diante de tudo isso, né? Depois que ele mostra a faca e ele diz, fiquei passadista, como é que a sociedade se vê, né? Como é que a sociedade se considera naquela época? Fica fácil. Eu quero só, antes de dar a resposta, dizer mais uma curiosidade. A faca é uma expressão para empréstimo, né? Então, ele arranjou aquele instrumento, ele mostra a faca, né? O empréstimo. Ou seja, estou com a faca no pescoço, né? Estou a perigo. Se eu arranjei um empréstimo com um agiota, estou com a faca no pescoço, eu vou ter que me alinhar. Eu vou ter que andar nos linhos, nos trilhos, e não tem jeito. Fiquei passadista. Como é que a sociedade é vista? Porque a sociedade quer que ele seja passadista. A sociedade quer que ele seja passadista por quê? Porque ela mantém, né, uma postura conservadora, certo? O público leitor aqui é o público leitor de 1930, que criticava os futuristas, que criticava os modelos revolucionários. Então, era um público leitor passadista, que venerava o passado. Portanto, era um público leitor conservador. Beleza? Então, questão 13 do caderno azul do primeiro dia do Enem 2019, o gabarito é a B, certo? Nesta aula, nós podemos relembrar alguns conceitos. Vanguarda europeia, futurismo, né? Primeira fase do modernismo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, bom? É importante, pessoal, que vocês leiam, não esqueçam disso, leiam. E o Rei da Vela é um texto de domínio público, vocês podem encontrar por aí
em PDF tranquilamente. É um texto gostoso, é um texto que você vai ler sem dificuldade nenhuma, tá bom? Fica aí a dica de leitura. Um beijo e eu tô morrendo de saudade de vocês.